Olá, mais uma edição do Universo Épico no ar. Bom, você já sabe, bate-papo gostoso é aqui no Universo Épico. E a nossa entrevistada, olha aqui, já está comigo, conectada. Tudo bem, Marisol? Olá, tudo bem com você? Tudo jóia. Marisol, diretamente de Curitiba. Friozinho de Curitiba, não é? Muito frio, mas muito frio mesmo. E hoje nós vamos conversar sobre o livro dela, Ícaro, que se passa em Gramado. Em Gramado, olha só, uma cidade mais fria ainda do que a minha. Então conta pra gente, o pessoal de casa tá curioso. Eles querem saber a sinopse do seu livro. Então, o Ícaro, ele é baseado numa lenda da mitologia grega. Tá? E o que eu me baseei no fato de que as asas de cera, né? Então, os personagens do meu livro, na verdade, eles estão em busca da felicidade, como todo mundo está em busca da felicidade, eu acho. Só que muitas vezes a pessoa ela vai em busca da felicidade sem ela estar preparada, se ela tem condições para isso, sem ela ter condições de alçar voo. Então é disso que o Ícaro fala. Então os meus personagens eles não estão em busca só da felicidade, mas a felicidade a qualquer preço. E é onde eles terminam se estatelando. Então, a partir disso, a partir dessa premissa das asas de cera, que está muito bem documentada aqui na capa do livro pelo meu designer, o Anderson Silveira, fez uma capa linda aqui. Belíssima essa capa. Até derretendo, olha aqui, ó, tá derretendo a cera que ele fez esse detalhe. Então, o que acontece? Eu não quero adiantar muito ali, mas é assim, o livro ele fala muito também sobre as aparências, né? Nós temos sempre o hábito de dar pitaco na vida dos outros, dar conselho e tal, mas a gente não sabe o que está realmente acontecendo na vida dos outros. Então, a Débora, minha personagem principal, ela é uma vítima e ela está totalmente passiva diante dessas circunstâncias que acontecem na vida dela. E ela tem reações que ninguém está entendendo, nem ela está entendendo que ela está daquela forma, mas existe uma explicação e essa explicação está no passado dela, que com a ajuda do hipnoterapeuta, ela acaba chegando lá e descobrindo uma coisa do passado dela que só o inconsciente dela que mandava essas mensagens. Mas ela mesmo nem imaginava que isso tinha acontecido e estava afetando a vida do presente. Então, é muito sobre as aparências, né? Aquele ali que tem cara de bonzinho, de bonitinho, de tudo, que parece que tá tudo bem, não tá tudo bem. E é isso, e a capacidade que as pessoas têm de tanta maldade e de voos que elas não estão preparadas para fazer. Então, no final das contas, as asas derretem. E como foi pegar essa referência, essa inspiração na mitologia grega, né? Você escolheu ali uma lenda, um personagem da mitologia e trazer para o contemporâneo. Olha, é assim, o Ícaro ele foi escrito há muito tempo e ele ficou guardado muito tempo na gaveta, mas anos mesmo. Eu não sei explicar exatamente como aconteceu essa conexão, porque eu estava com essa trama na minha cabeça. Essa trama estava me incomodando na minha cabeça e um dia eu sentei e escrevi. Foi uma coisa rápida, foi um livro que eu não tinha que elaborar nem nada. Ele estava na minha cabeça, eu sentei e escrevi. Foi rápido, 2, 3 meses estava pronto. E essa conexão ela só pode ter ocorrido da própria vida, da nossa vida diária, das pessoas que a gente conhece. Porque um escritor, ele é um observador. Por mais que ele disfarce, ele sempre vai ser um observador. Porque se ele não for observador, ele não pode escrever. Não tem como escrever. E a minha matéria-prima são as pessoas, são o cotidiano, as pessoas que eu conheço todo dia. Entende? Então, é a pessoa que eu encontro na banca de revista, é o pessoal aqui que eu converso sempre, que eu estou levando ração para os cachorros deles ali, a gente acaba conversando e escutando, eles falam, até outro dia, um menino ali me falou umas frases interessantes, então, são essas coisas, das pessoas que eu encontro no supermercado, na frutaria, essa é a minha matéria-prima, que é o ser humano, e o ser humano, ele sempre rende muito. Você lançou em 2018, Ícaro, e aí logo, 2019, nós tivemos lá os primeiros casos na China, né, da Covid-19, e aí 2020 chegou no Brasil, março, fechamos, lockdown, né?
E aí, como é que foi para você, né, lançar o seu livro? Porque você precisa de um tempo, o escritor, ele precisa de um tempo para trabalhar o livro, divulgar, né? E aí você já tem um livro recente, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, né? Então, como é que é, né, um escritor que está ali na ansiedade de levar a obra-prima dele para as pessoas, e aí nós temos infelizmente, né, um grande evento ruim, né, que impossibilita essa divulgação, que impossibilita esse trabalho? Foi horrível, né? Eu não vejo de que forma possa tirar alguma coisa positiva na pandemia. Não tem nada positivo na pandemia. As pessoas perderam familiares, as pessoas perderam amigos, as pessoas perderam a sua renda. Eu tinha trabalhos que não imagina, eu estava, né, no meio de trabalho e realmente de divulgação, parou tudo. Eu tenho um livro muito maravilhoso que eu escrevi, que é baseado em fatos reais, que eu escrevi em cima de processos que foi enviado, que é de perícia criminal, que foi uma empresa de São Bernardo do Campo que me contratou para escrever esse livro. Então, 2020 ele ia ser lançado, abril, estava tudo marcado para abril de 2020 e o mundo parou. Então, e esse é um livro que ele tem que ser publicado, ele tem que ser divulgado, porque hoje nós temos no país uma população carcerária que 30% dessa população carcerária é inocente. Eles estão lá por erros judiciários, por uma investigação que não foi feita, que foi mal feita. Então, eu escrevi esse livro, que foi a perita leu O Canto do Cisne, que também é sobre perícia criminal. E aí ela me contatou e nós desenvolvemos esse livro. Então, ela me enviou os processos, eu li esses processos e eu montei o livro, né, baseado naquilo ali, coloquei parte do processo, mas contei a história deles, né, do meu jeito. Então, são pessoas que tiveram a vida destruída, porque elas foram acusadas de crimes que elas não cometeram, e somente a perícia, que acabou, né, mas isso daí a vida dela já está destruída, já está anos encarcerados e tal, a perícia conseguiu provar com muita dificuldade na justiça, porque é muito difícil reverter o processo na justiça, conseguiram provar. Mas essas pessoas, quando elas saíram da prisão, elas estavam com a vida destruída. Então é muito importante isso, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar, porque nós temos um sistema de justiça que promove muita injustiça. Então, nós precisamos falar sobre perícia criminal. Com exceção do Ícaro, que é totalmente psicológico, suspense, os outros são todos sobre perícia criminal. Começa com o Canto do Cisne e segue nessa mesma linha com outros, com personagens fixos, só tramas diferentes. Então, é muito importante hoje a gente falar sobre isso, porque falar sobre perícia criminal é o mesmo que falar sobre injustiça. Então, a gente precisa falar, né, e tocar nesse tema que é muito importante. Ou seja, em meio à pandemia, você não deixou de trabalhar, de produzir. Você, claro, teve a dificuldade, né, assim como todos os outros escritores, de divulgar, né, e tiveram que encontrar meios, né, seja virtual, para poder continuar ainda levar a obra ao público, e você continuou produzindo, e você produziu, então, obras a partir de histórias reais, né? Então nós temos o livro que está aí do seu lado já, né? Então, esse daqui, na verdade, ele é ficção. Ele não é, esse livro que eu falei antes se chama Culpa de um Inocente, ele não foi publicado. Esse aqui é O Canto do Cisne, que foi o livro que a perita criminal leu e me entrou em contato para que eu pudesse desenvolver o livro dela. E esse daqui começa com uma equipe de peritos, tá? Ele está ambientado em Curitiba. O prólogo dele já é no Parque Barigui, quando ocorre um crime, é descoberto o corpo de uma estudante. E aí você vai ler, vou mandar esse livro aqui para você vai ler, e a gente está realmente entrando nesse universo aqui da perícia criminal. E foi desafiador para você? Porque uma coisa é você escrever Ícaro, totalmente ficção, e outra coisa é baseado em relatos reais, né? Eu não encontrei dificuldade. Na verdade, eu não encontrei dificuldade nenhuma. Foi fácil escrever ficção e foi fácil escrever baseado em fatos reais. Eu só procurei passar a verdade dos personagens, a dor dos personagens reais. Então, eu me preocupei com isso, em colocar essa humanidade em todos eles, em tudo aquilo que eles estavam passando.
mas não encontrei dificuldade, mesmo porque eu tinha todo o material do processo, e eu fui montando, né? Primeiro fui montando na minha cabeça e depois escrevi. Críticas, né? Como é que tá aí, pessoal que já leu o livro, que já deu um retorno, deu um feedback, e aí? Então, os leitores gostam, né? Porque essa área de suspense, de perícia, é uma coisa que tem um público, né? Tem um público cativo nele, e gosta, eu mesma, eu adoro, você sai todo na TV, nos livros, então eu sou uma leitora de suspense. E quem leu os livros, né, foi uma crítica, sempre foi dentro daquilo, sempre eu recebi críticas positivas. Claro que até o momento eu não recebi, mas podia ter sido assim lançado, não, né? Eles comparam muito assim um livro com o outro, mas eu não recebi nenhuma crítica assim. O pessoal que leu e que gosta desse tema gostou. Marisol, e o público. Quem lê Stephen King ou Agatha Christie, né, já sabe ali o que vai encontrar, sabe os traços, as características que esses escritores têm, né? A originalidade. Qual é a característica marcante da Marisol e o que o leitor sempre que lê o livro fala, esse daqui é uma história, essa daqui é uma história da Marisol? Então, o escritor acaba desenvolvendo uma assinatura, né? E eu acho que a minha assinatura, pelo que eu ouço, é porque as pessoas se identificam com os personagens, é porque eles parecem muito reais. Então, é isso, eu acho que é o realismo da trama. Os temas são atuais e os personagens ali, todo mundo se identifica ou conhece alguém que parece com aquele ali. Eu quero saber do seu planejamento, né? Do seu cronograma. O que nós temos aí por vir? 2022 eu espero que tudo aquilo que ficou parado, que eu não pude fazer, eu espero estar publicando. Eu espero que A Culpa do Inocente, que é isso, sobre casos reais, seja publicado. O Canto do Cisne vai estar sendo lançado nos próximos meses, né? Ele já está pronto, a editora me enviou os livros ontem. Então, esse é um livro incentivado, tá? Ele é um livro incentivado pelo Ministério da Cultura, pela Sanepar, que é a Companhia de Saneamento do Paraná, e pelo governo do Paraná. Então, esse é um livro que saiu pelas leis de incentivo, né? E nós vamos estar distribuindo 3.000 exemplares. Então, esses lançamentos, eles não serão lançamentos para adquirir o livro de forma paga, eles serão distribuição gratuita, a gente vai estar organizando isso com a assessoria de imprensa. O primeiro evento deve ser na biblioteca pública, tá? Estou para marcar a data certinho nos próximos dias. E realmente nós vamos procurar fazer com que eles cheguem no maior número de pessoas, que a intenção do Ministério da Cultura é para incentivar a cultura, incentivar a leitura mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte então, aí você aí de casa, para não perder o lançamento, né? Como é que faz? E acompanhar o trabalho da Marisol também, né? Então, pode me encontrar no Facebook, né? Marisol F, escritora, no Instagram. E o site aqui, eu também vou estar colocando todas essas informações de fotografia de evento e o local onde as pessoas podem retirar o seu exemplar gratuitamente. Marisol, adorei bater esse papo com você. Foi sensacional. E assim, né? Bate-papo quando é bom, passa super rápido. O nosso tempo já está esgotado aqui do primeiro bloco, né? Quero agradecer a sua participação e deixar um convite feito, que assim que tiver lançamento, né, pode voltar aqui no Universo para compartilhar com o nosso público. Combinado? Combinado, o prazer foi todo meu. Valeu, um abraço. Até. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você já sabe, tem mais. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. E agora, gente, seguimos aqui falando sobre livro e o nosso convidado já está aqui conectado também, é o Caluan. Tudo bem, Caluan? Tudo bem, Michel, tudo bem? Tudo jóia. Bom, nós estávamos lá em Curitiba, agora
a gente vai para Minas Gerais. Isso aí. Estado quente e frio ao mesmo tempo, uma maravilha. Cauã, conta pra gente, então, sobre o seu livro, né? Fala um pouquinho da sinopse do Bairro dos Corvos Elétricos. Isso, tô até com ele aqui em mãos, para vocês verem o rostinho dele. O Bairro dos Corvos Elétricos conta uma aventura, uma jornada de uma criança que sai do nosso mundo, né, do mundo onde nós vivemos, em busca de um mundo melhor, de um mundo perfeito. Mas ela acaba ficando presa nesse lugar, né, nesse bairro dos Corvos Elétricos, onde nada faz sentido, né? Tudo é diferente, né? Corvos dão choque, flores são suicidas, árvores matam corvos, uma contradição atrás de outra, e ela precisa entender os mistérios deste lugar para conseguir, né, sobreviver e sair dali, né? Eu tô vendo ali no fundo, né? Tem ali a Malévola, né? Então, você contando a ambientação, o local ali onde o personagem percorre, né? Tem um pouquinho também dessa floresta, né? Ah, sem dúvida. Contos de fadas, mitologias. Vamos dizer assim, que eu misturei mitologias celtas, nórdicas, egípcias, gregas, com universos, o lado mais macabro assim, dos contos de fadas, que também eu adoro, para construir, né, esse cenário, né? Então, realmente, essa criança tá passando por uns perrengues aí, bem estilo Malévola, Alice no País das Maravilhas, uma coisa meio assim. E como misturar tudo isso, né? Bota tudo isso no caldeirão e o medo, né? De misturar demais, o ingrediente demais e dar tudo errado, desandar essa receita. Realmente existe esse perigo, mas eu fiz, na verdade, a minha pós-graduação em contos de fadas, fazendo uma conexão entre as vilãs dos contos de fadas e as deusas de mitologias, né? Fazendo uma conexão sobre como esses arquétipos, como essas personagens são construídas. Então, no fundo, é muito parecido, né, a fórmula dos contos de fadas, a construção das vilãs, dentro das próprias mitologias matriarcais, né, das deusas matricêntricas, protetoras, né, ou destruidoras, é muito parecido, né, dentro de uma mitologia e outra, de um conto de fadas e outro, né, então não tinha muito como fazer uma mistureba e dar tudo errado, não. E aí, né, você que estudou, né, e desenvolveu um trabalho sobre esse universo, não perdeu um pouquinho o brilho ou não? Ficou mais interessante ainda? Ah, muito mais interessante, sem dúvida. Porque é um universo, eu acredito, em constante expansão, né? E a gente consegue até perceber pelas próprias adaptações para os cinemas, né, desses contos de fadas, né? A gente cresceu vendo filmes, né, de animação sobre princesas, bruxas, vilãs, né? E hoje em dia a gente vê as mesmas produtoras de cinema recontando as mesmas histórias e tendo um sucesso estrondoso, porque o que está mudando é a perspectiva sobre a história, né? Então, dentro de uma mesma história tem muitos pontos de vista, né? Então, eu acredito que sempre vai ter história para contar, né, dentro desses universos mitológicos ou fantásticos. E aí, como é que fica a jornada do herói? Muda muito? Um pouco. Não é uma jornada de autoaceitação, né? De entender-se dentro de um processo. A meta já está clara desde o começo. Porque na jornada do herói, o processo é dele, não do ambiente. Nessa história que eu construo, o ambiente é o que muda, que transforma, né? Então, os personagens estão ali para tentar fazer você, leitor, entender aquele mundo. E, por consequência, repensar o nosso próprio mundo, né? Porque aí a gente vai trazer algumas questões sobre essas contradições, né? Que você para e pensa no mundo que a gente está vivendo, dessas contradições que acontecem diariamente, e você está ali, você é o mesmo, você já entendeu quem você é, você já está na sua jornada, mas o mundo está mudando. Né, e como você reage ao mundo que está mudando, né? Então, a jornada do herói, ela tem essa pequena alteração por causa do espaço. O espaço que é mais relevante do que a personagem.
Então a gente quer saber, a gente está curioso, eu quero saber como é que você construiu o seu protagonista e o seu antagonista. Essa é uma ótima questão, porque o bairro dos Corpos Elétricos, ele tem essa criança, né? É uma criança de 8, 9 anos, que, vamos dizer assim, que amarra todos os pontos, mas literalmente ela é a amarração dos pontos, né? Porque ela tá nessa jornada muito clara. Eu preciso chegar no mundo perfeito, né? E ela chega nesse lugar. E nesse lugar ela vai conhecendo outras pessoas que também tinham a mesma meta que ela, que era chegar no mundo perfeito, só que estão ali desde criança. Então, assim, envelheceram ali, construíram vidas ali, né? E ela começa a perceber, olha, eu vou ficar muito tempo aqui, porque essa galera toda tá aqui, ninguém conseguiu passar. E dentro desse momento, né, ela vai percebendo que, de fato, entender as pessoas e as jornadas que essas pessoas passaram ali dentro, talvez vai ajudar muito mais do que ela tentar seguir essa jornada sozinha. Já o antagonista, digamos assim, é um personagem muito caótico, porque ele é o rei desse mundo, né? Mas ele não é o que cria as regras desse mundo. Ele simplesmente está no lugar de poder nesse momento, né? E quem que cria as regras desse mundo, né? E aí vai entrar um terceiro personagem, que é o gato que tá na capa, que é o mago Sphinx. Que é o que sabe tudo sobre todo mundo. Ele sabe por que as pessoas estão ali, por que elas não conseguem sair, né? E ele joga conforme o jogo, né? Então ele não necessariamente, a gente não poderia dizer que ele é um vilão, mas ele também não é um mocinho, né? Então é uma jornada muito interessante, porque é isso, é uma criança. Você lembra daquele filme O Menino e o Mundo, que é literalmente uma criança diante de um mundo, né? Mas o Menino e o Mundo ele é mais sensível, mais fofo, é mais voltado para o público infantil e juvenil. Eu não diria que é para o público infantil e juvenil, né? Porque a gente tem temas bem pesados, né, nesse universo, e esses personagens com essas características um pouco ambíguas, né? Porque no final das contas é isso, né? Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim, e aí é como cada um pratica isso. Então eu evito construir personagens maniqueístas, né? Tipo, o mocinho 100% bonzinho, o vilão 100% vilão. Não, todo mundo tem um pouco de todo mundo. E de acordo com a situação, você, leitor, que vai ter que interpretar quem tá certo e quem tá errado. O gato seria tipo o mestre dos magos, né? Que você não sabe se ele tá ajudando ou se ele tá mais atrapalhando, né? Bem isso, bem o mestre dos magos, assim. Naquela série Once Upon a Time, né? Aquela série sobre conto de fada, ele seria como Rumpelstiltskin ali, sabe? Você não sabe, ele tá tanto ajudando o vilão quanto ajudando os mocinhos. Tem hora que ele atrapalhou, então ele tá jogando de acordo com os interesses dele. Que é o que você disse, né? Nem todo mundo ou não é só bonzinho ou só vilão, todo mundo tem um pouco de cada sentimento, de cada personalidade. Exatamente. Tá cada um seguindo seus interesses ali, né? Então você que vai ter que se identificar qual personagem faz sentido pra mim, qual que tá no caminho certo, qual que tá no caminho errado. Porque, novamente, é uma questão de perspectiva, né? Eu quero saber do retorno do leitor, né? Quem leu já disse o que pra você? Eu já recebi muitos memes de pessoas que leram, usando aquele meme da Inês Brasil. Você tá fazendo um jogo comigo? É porque é contradição atrás de contradição. Então, assim, tem reviravoltas o tempo todo. Eu tive muitos retornos positivos, muito. Então, eu fiquei muito feliz com a resposta do público, né? Porque é aquilo, né? Daquele escritor independente que estava sempre no quarto escrevendo no seu blog que ninguém lê, e de repente você tem um livro no mundo, sabe? Então, assim, foi uma expectativa, mas eu tive ótimos retornos, as pessoas que leram gostaram. E, claro, eu tive algumas
críticas, mas críticas no sentido construtivo, porque, assim, é um livro que ele te vende um universo totalmente diferente, mas, novamente, como eu disse, ele vai trazer algumas pontuações em relação ao nosso mundo, né, que para algumas pessoas pode ter alguns gatilhos, né, e isso porque os personagens, como eu disse, eles saíram do nosso mundo, né, então apesar deles estarem no mundo novo, os traumas do nosso mundo foram com eles, né, então no livro a gente vai falar sobre intolerância religiosa, né, que algumas personagens sofreram no nosso mundo, abuso sexual, né, machismos, enfim, uma série de coisas que, apesar delas estarem no mundo novo, elas estão ainda sensibilizadas, traumatizadas pelos que elas viveram, né? Então, houve, assim, críticas no sentido, como assim, tá falando sobre intolerância religiosa no mundo desse? Eu falei, amado, mas eles saíram do nosso mundo, né? A gente sai de um lugar, mas os traumas, as marcas que deixaram na gente vão com a gente, né? Faz parte de quem a gente é. Cauã, e o que tem de diferente no seu livro que torna único, né? Que torna esse livro do Cauã? Eu acho que o Bairro dos Corpos Elétricos, ele faz um diálogo com tudo aquilo que eu me identifico, que eu gosto, que eu acredito. Cauã, eu vou dar só uma pausa antes de você continuar. O seu microfone tá batendo na pedrinha, no pingente. Coloca o pingente pra dentro, por favor. Porque senão tá batendo e tá fazendo barulhinho. Aê. Agora melhorou. Perfeito. Continua. O Bairro dos Corpos Elétricos, ele faz uma ponte, ele faz uma conexão com tudo aquilo que eu acredito, com tudo aquilo que eu gosto, dentro de cultura, dentro de, enfim, literatura, dentro de cinema, dentro de música, e dentro também de pautas políticas, sociais, né? Eu não diria que é um livro, vamos dizer assim, um livro de protesto, né? Fazendo críticas, não é, mas as críticas sociais estão transversais, né? Eu não diria, por exemplo, que é um livro sobre pautas LGBT, mas as personagens LGBT, elas existem nesse mundo, né? As presenças delas estão ali. A gente tem pessoas trans, a gente tem pessoas lésbicas, e elas existem. Isso não é uma questão, né? Elas não estão num processo de se aceitar, da família aceitar, elas simplesmente estão ali, ocupando os lugares dela dentro daquela história, sabe? É um livro que tem um pouco dessa questão matriarcal, especialmente dos elementos matriarcais que eu estudei, né, na época da pós-graduação, que fazem muito sentido, inclusive o meu nome, como eu te disse, né, Cauã significa filho da lua, né? Então a gente vai ter um pouco dessas mitologias, né, ancestrais mesmo, do que das árvores representam, né, das raízes, o que os felinos representam, sabe? Os elementos, a aurora boreal, a própria lua, onde está tudo isso conectado dentro de um poder maior, matriarcal, né? Inclusive, eu não posso ter personagens preferidos dentro do meu próprio livro, mas eu tenho, que é a Lana, que é a mãe da rainha, que ela tem uma coisa com ancestralidade, tem uma cena que ela vai defender os filhos, e a primeira coisa que ela faz é um ato de vestimenta, que ela coloca um turbante amarelo para sair, como se ela tivesse, assim, essa é minha armadura, sabe? Aquela vestimenta de guerreira, e sai. E eu acho uma cena muito, muito significativa dentro de um mundo tão preconceituoso, tão machista, tão violento, com grupos minoritários, com grupos pouco representados, a gente ter, mesmo que no universo fictício, né, personagens que, de formas transversais, estão trazendo a naturalização de presença de pessoas LGBT, o empoderamento de mulheres, sabe, de simbologias e religiosidades não hegemônicas, vamos dizer assim, né, para construir uma história de ficção no universo fantástico, né? Então, assim, que vai te trazer entretenimento, mas de alguma forma também vai provocar reflexões, críticas. Então, eu acho que o bairro ele faz esse acolhimento assim perfeito pro ser humano da atualidade, né? Que ele quer se entreter, se distrair da nossa realidade, mas ele também quer
se manter reflexivo e crítico sobre a nossa realidade. Eu sei que, bom, a gente focou aqui a entrevista, né, no bairro dos Corvos Elétricos, né? Mas, né, como é que tá os seus planos, né? Como estão os seus planos de cronograma? É um livro único? É uma saga? É uma trilogia? O que você pretende com essa obra? Olha, eu sou muito chato quando se trata de sagas, que é assim, que o livro sozinho não dá conta, né? Que você precisa ler não sei quantos livros para entender. O Bairro dos Corvos Elétricos, você consegue ler ele sozinho e ele faz sentido, você consegue fechar, tá? Mas eu te deixo, vamos dizer assim, pontas que permitem que eu traga novas histórias para conectar, né? E eu tenho planos, sim, de conectar o Bairro dos Corvos Elétricos a outras histórias, né? Que eu não posso nem dizer como começa, porque senão daria spoiler de como o bairro termina. Mas, enfim, eu pretendo sim, já está em processo de produção, não posso nem dar datas, porque eu sou bem aquele autor lá do Game of Thrones, né? Sai quando tiver que sair, gente. Mas existe sim planos de ter continuação, tá? Mas, novamente, mesmo que não tivesse, eu morrer amanhã, não saiu, gente, o Bairro dos Corvos Elétricos se resolve, tá? Ele tá fechado, você não vai ficar me amaldiçoando pro resto da minha eternidade porque eu não te entreguei a continuação. Então, tem sim planos, mas o bairro se resolve. Ó, para você que ficou interessado em Bairro dos Corvos Elétricos, o Kaluan vai passar aqui o endereço. E para você que já leu e quer a continuação e quer ficar cutucando lá nas redes sociais, ai, quando sai? Sai logo! Kaluan, e aí, como é que faz? Bom, o Bairro dos Corvos Elétricos tem o livro físico e o e-book, estão disponíveis na Amazon, tá? Na Amazon Brasil. Só caçar lá Bairro dos Corvos Elétricos, não tem outro, tá? E vocês vão ver o gatinho na capa. Capa que eu também fiz, que a gente é multiuso, né? E eu tô nas redes sociais, eu tô no Instagram, no Facebook, Kaluan Eloy, não tem outro. No Instagram é @KaluanEloy. Facebook, kaluan.eloy. Tô no LinkedIn também. No LinkedIn eu tô como meu nome artístico, que é Carla Luan Eloy, tá? Mas me achando no Instagram, no Facebook, você acha todas as minhas outras redes lá, tá tudo lá, né? E pode me mandar mensagem, pode me cobrar mesmo continuação, gente, que é bom que eu tenho um incentivo, né? Eu sei que tem leitor querendo e a gente corre atrás. Bom, e a gente aqui, Kaluan, espera, né, que você não seja realmente como aquele escritor de Game of Thrones, né, que não demore muito, né, para voltar aqui no Universo Épico, combinado? Perfeito. Valeu pela entrevista, muito obrigado por dividir a sua história com o pessoal aqui do Universo Épico. Muito obrigada pelo convite e obrigado a todo mundo, né, que está aqui assistindo. Leiam o Bairro dos Corvos Elétricos, gente, até para vocês poderem me xingar depois na internet. Eu gosto de receber figurinhas. Tá certo. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!